O ano de 2024 começou com mais de 1 milhão de pessoas no Ceará inadimplentes com a Justiça Eleitoral. O TRE foi à procura desse contingente expressivo de cearenses e vamos saber agora, após essa campanha de mobilização para atualização do cadastro eleitoral, como está o quadro de eleitores com situação irregular nas eleições, a caminho das eleições de 2024. Conosco aqui está, de volta no Jornal Alerta Geral, o coordenador de atendimento ao eleitor e à cidadania do Tribunal Regional Eleitoral, Eduardo Pontes. Eduardo, seja mais uma vez bem-vindo ao Jornal Alerta Geral e eu vou direto ao ponto. Qual o balanço que nós temos neste momento sobre a atualização do cadastro eleitoral encerrado no último dia 8 de maio? Bom dia! Bom dia pessoal. O balanço é o melhor possível, né? O nosso mutirão realmente foi um mutirão de sucesso. Atendemos no Ceará inteiro cerca de 231 mil eleitores. Só aqui em Fortaleza nós atendemos quase 50 mil eleitores. Então é um contingente muito grande, muito expressivo e que nós estávamos nos preparando para receber esse contingente de eleitores e o TRE, o balanço que se faz é que foi um fechamento de cadastro com muito sucesso. Ou seja, pelos números, temos mais de 700 mil eleitores no Ceará fora das eleições de 2024. Os números ainda vão se consolidar. Esses números de atendimento que nós fizemos no final do alistamento, né, eles ainda vão ser consolidados, ou seja, o eleitorado ainda vai ser fechado depois dessa data de finalização dos atendimentos. Nós temos uma data de processamento de dados e a partir do dia 5 de junho, que é o prazo final para envio de lotes, de atendimento, de processamento desses dados, é que nós teremos realmente o número mais preciso do quantitativo do eleitorado alencarino. Ô Eduardo, e no caso de Juazeiro do Norte, maior cidade do interior do Ceará, passamos dos 200 mil eleitores. Juazeiro terá, sim, segundo turno em 2024 na disputa pela prefeitura? Pois bem, como eu disse, realmente o trabalho lá foi muito grande de atendimento ao eleitor. O pessoal, a Justiça Eleitoral, a representação da Justiça Eleitoral no Juazeiro do Norte foi um trabalho hercúleo e muito expressivo lá de atendimento ao eleitor. Nós não temos ainda os números consolidados. Realmente o atendimento foi muito expressivo. Chegamos na data final perto de uma quantidade que daria para chegar aos 200 mil, mas como eu disse, o número consolidado do eleitorado nós saberemos só a partir do começo de junho, a partir da data do dia 5 de junho. Então qualquer número que eu disser aqui é uma mera especulação. Nós ainda teremos que consolidar esses números, esperar o processamento pelo TSE e aí sim nós teremos a notícia de que vai ou não ter segundo turno em mais uma cidade cearense. Jornalista Beto Almeida, o Eduardo Pontes foi aí prudente, moderado. Jornalista Beto Almeida deixou para outro momento essa notícia sobre Juazeiro do Norte. Pois é, Luciano. Eduardo, bom dia. E a minha curiosidade, que deve ser também aqui dos nossos ouvintes. Beleza, o TSE está fechando aí esses dados, mas há uma previsão, até o final de maio saberemos se Juazeiro terá mesmo ou não o segundo turno? Eu diria começo de junho. No dia 5 de junho é uma data específica do nosso cronograma de processamento de dados. Nesse dia 5 de junho é a última data em que os lotes de atendimento aos eleitores eles devem ser encaminhados ao TSE. Então, até essa data, nós poderemos ter modificação nos números, tanto para cima quanto para baixo, um aumento ou decréscimo de número de eleitores. Então, realmente é por prudência que nós não anunciamos ainda qualquer alteração do eleitorado, seja uma ação a segundo turno, ou, por exemplo, a quantidade de 7 milhões de eleitores que o Ceará estava se aproximando, né? Então, qualquer número antes dessa data é um número impreciso.
Jornalista Beto Almeida, apenas para fazer uma observação aqui para o Eduardo Pontes se recolocar, se reposicionar mais um pouco à direita do vídeo, para quem está nos acompanhando pela internet, ou seja, ótimo, está ótima esse posicionamento, ótimo, viu, Eduardo? Ótimo. Agradeço pela atenção. Jornalista Beto Almeida. Então, Eduardo, acabou, encerrado, o prazo está encerrado, então não é possível mais para o eleitor fazer qualquer tipo de emissão de títulos, de pedir transferência. Eu pergunto, tem algum serviço online que o eleitor ainda possa fazer nesse período junto ao TRE? E também, a partir de quando essa reabertura volta novamente para os eleitores? Certo. Atualmente, online, é possível que o eleitor ainda gere multas, eventuais multas eleitorais que ele tenha com a Justiça Eleitoral, né, para se tornar quite com a Justiça Eleitoral. É possível também o pedido de qualquer certidão de quitação, né, caso o eleitor precise de uma certidão para apresentar algum órgão, para tirar algum documento, é possível tirar essa certidão de quitação. É possível também imprimir a segunda via do título eleitoral. Porventura o eleitor perdeu o título, deseja do documento, né, em mãos, ele pode imprimir esse título também no site do TRE e baixar o e-título. É um aplicativo da Justiça Eleitoral, um aplicativo oficial, que a gente sempre orienta o eleitor para que baixe esse aplicativo e nele terá todas as informações do cadastro do eleitor. Conversamos aqui no Jornal Alerta Geral com o coordenador de atendimento ao eleitor e à cidadania do TRE, Eduardo Pontes. Não foi desta vez, Eduardo, mas no dia 5 teremos oficialmente os números sobre a real quantidade de eleitores aptos a votar no Ceará em 2024. A você, o nosso obrigado mais uma vez com essa participação do Jornal Alerta Geral. Desejo um bom dia e um bom trabalho. Agradeço e já fico à disposição para dar as notícias com o número exato depois do processamento do TSE. Valeu, obrigado, Eduardo Pontes. Cordial, jornalista Beto Almeida, para atender ao convite para essa entrada aos nossos ouvintes, mas ao mesmo tempo, repito, prudente, porque ainda falta o fechamento desse processamento dos dados com o número de eleitores captados nessa campanha do TRE. Mas pelo sorriso ali no cantinho da boca, né, do Eduardo Pontes, ficou transparecendo que Juazeiro do Norte já é uma cidade com um pé no segundo turno da eleição municipal. Pois é, Zeno, pela expectativa gerada, pela movimentação nos últimos dias que antecederam o fechamento do cadastro, tudo leva a crer que nós teremos o terceiro município aqui no estado do Ceará a ter segundo turno nas eleições municipais. Bom, vamos aguardar essas movimentações, porque inclusive quem vai reunir essa condensação de todos esses dados será o TSE em Brasília, e a partir daí é que a gente vai ter a confirmação em relação a essa questão da possibilidade de segundo turno no município de Juazeiro do Norte. É fato que, na realidade, Luzinor, esse movimento que foi desencadeado pela Justiça Eleitoral, ela não foi específica do Ceará, claro, ela foi para todo o Brasil, porque a Justiça Eleitoral trabalha realmente com prazos rígidos e tem que ser assim mesmo, porque a eleição ela tem um calendário fixo para ocorrer e não pode simplesmente você manter um cadastro desse aberto para que eleitores possam ir regularizando sua situação à medida em que o processo eleitoral é deflagrado. Então, por isso que teve toda essa expectativa e continua tendo em relação a esses números que podem elevar no total o número de eleitores aqui no estado do Ceará, onde a gente pode chegar a quase 7 ou 7 milhões de eleitores, e principalmente em relação à possibilidade desse desse segundo turno das eleições em Juazeiro. Ainda sobre as eleições municipais, os tucanos estão de olho nas urnas em 2024, mas sem dinheiro nos cofres, o partido já pensa no pós-eleição, ou seja, em 2026. Quem conta detalhes dessa história dos bastidores do PSDB é o repórter Carlos Alberto.